Ô, gente, eu tirei 3 semanas, né, para dar um gás no livro que eu quero publicar ainda no começo desse ano. Aí eu me desorganizei um pouco na agenda do conteúdo. O ano começou com muitos atendimentos no serviço de atendimento ao burnoutado. E o resultado é que nesse mês a gente não vai ter vlog, tá? Então eu decidi fazer 2 destaques do mês. O destaque do mês de dezembro que não teve e o destaque do mês de janeiro, mais pro fim do mês, tá? Bom, em dezembro, a notícia que mais me chamou a atenção foi publicada no portal Léo Dias, que dizia: esposa de Juliano Casarré é diagnosticada com burnout após saber da 6ª gravidez. E aí algumas pessoas me mandaram essa notícia achando que estava tudo errado, que era um desserviço, né, à causa do burnout, porque burnout é ligado exclusivamente ao trabalho. Outras pessoas, principalmente nos comentários dessas postagens sobre esse assunto, começaram a culpar o Juliano Casarré, dizendo que ele não ajuda a esposa, que ele só estava presente na hora de fazer os filhos e tal, né? Então eu queria falar sobre isso, claro, sempre deixando claro que é a minha opinião pessoal. Em primeiro lugar, apesar da OMS afirmar hoje que o burnout é necessariamente atrelado ao trabalho, eu sempre falo que isso tá errado, é uma visão limitada e que mais pra frente eu tenho certeza que vai mudar, porque as coisas vão sendo esclarecidas, melhor pesquisadas e tal. O burnout aparece quando a gente tem uma sobrecarga alta somada a um ambiente hostil e somada a uma inabilidade emocional da pessoa em viver no inferno que é você estar sob uma sobrecarga alta dentro de um contexto de um ambiente hostil, né? Então é uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com tudo aquilo de uma forma saudável. Então, assim, não há dúvida de que uma mãe, principalmente de filhos pequenos, tem sobrecarga alta. Tá? Aliás, que uma mãe de filhos pequenos e sobretudo de crianças ainda de colo, tem uma sobrecarga muito alta, né? Eu não conheço essa família a ponto de vir poder aqui cometer a irresponsabilidade de falar, vai ver, o cara fez isso ou aquilo. A questão é, a escolha desse casal, dessas 2 pessoas, foi a de não evitar filhos e aceitar todos os bebês que vierem. Essa moça, esposa do ator Juliano Casarré, que se chama Letícia, tem 5 filhos com ele. Sobrecarga altíssima, portanto. Mas a questão que se soma a essa da sobrecarga alta de uma mãe é a 5ª filha, a bebezinha mais nova, que se chama Maria Guilhermina, nasceu com uma anomalia rara, ou seja, ela requer cuidados de saúde redobrados, o que significa que, se ela fosse filha única, a Letícia já estaria submetida a uma sobrecarga muito alta, tá? Mas ela tem ainda outros 4 filhos. Então, olha só, parece que teve uma vez que eles foram para São Paulo e eles iam ficar dias e acabaram tendo que ficar 6 meses não planejados em outra cidade por conta do tratamento da menininha. Daí eles voltaram para o Rio e a equipe médica carioca não estava familiarizada com todo o tratamento que tinha sido feito em São Paulo. Então tem sempre uma transição, uma adaptação, né, uma sintonia ali para se equilibrar. Tudo isso aconteceu no último ano, porque essa menininha tem 1 ano de idade. Eu não sei como é a Letícia, mas eu imagino que ela tenha um nível de autocobrança muito alto. Aquela autocobrança de dar conta de tudo, de estar presente para todos os filhos, sem distinção, né? Ao mesmo tempo que ela vê que a caçulinha precisa de todo esse cuidado extra. Tem o casamento dela, a casa. E aqui, para mim, entra um fator muito estressor, que é a questão dessa família estar constantemente na mídia. Então, essas famílias cristãs que optaram por não evitar a gravidez
de uma maneira geral, são alvo de muita atenção, curiosidade, deboche, crítica e cobrança. Então, imagina você ter 5 filhos pequenos, sendo a caçula com uma condição de saúde que exige total atenção, energia e tempo, atuando no seu papel de mãe em praça pública, ou seja, com todo mundo se sentindo à vontade para dar opinião nas coisas que você faz na sua vida, nas suas escolhas, nas suas atitudes, né, pro bem ou pro mal, lá na sua rede social ou nas matérias que saem na mídia sobre eles, afinal de contas o cara é um ator famoso. Eu acho que essa moça deve sentir o peso dessa exposição e talvez ela se cobre, justamente por isso, estar sempre com tudo sob controle. E todos nós aqui sabemos o quanto a autocobrança e a autocrítica são fundamentais para que a gente desenvolva um nível de estresse crônico, né? Constante, linear, que vai adoecendo a gente cada vez mais, até que a gente chegue num burnout e muitas vezes até colapsando dentro desse burnout, como foi o meu caso. E aí, no meio deste contexto, você descobre que está grávida do 6º filho. Gente, não é fácil. Porque além de tudo isso, ainda tem toda a alteração hormonal maluca de uma gravidez. Imagina se ela não teve nenhum momento de ansiedade, do tipo, putz, já pensou se esse bebezinho também tiver alguma anomalia ou alguma condição de saúde que exija tanto da minha atenção quanto a Guilhermina? Tipo, eu já não tô dando muita conta aqui, porque é humanamente impossível. Imagina se eu tiver mais um filho que necessite de toda essa atenção. Ou mesmo que não tenha uma condição de saúde que exija atenção extra. Ainda assim é um bebezinho. Bebezinho exige a atenção da mãe o tempo todo. Certo? São completamente dependentes. Ela mesma disse, eu li numa outra matéria no mesmo site, ela mesma falou que ela começou a ter uns medos, tipo assim, será que eu vou dar conta de dar a atenção que cada um deles merece? Ou também ela pensou, será que o meu corpo vai aguentar mais uma gestação? São 6 em coisa de 11 anos. E daí ela estava dormindo 4 horas por noite. E você sabe como é que mãe dorme, né? Com o alerta ligado. Qualquer que a criança faz, ela já acorda. Então é aquele sono leve, mais pro alerta do que pro sono profundo. Ou seja, um sono que não é reparador. E ela ainda tem que defender o marido publicamente, porque começaram a dizer que a culpa era dele, dizendo que ela tem que fazer tudo sozinha, por isso ela ficou sobrecarregada. E ela vai a público e fala, gente, não, ele faz tudo o que eu espero que ele poderia fazer para me ajudar, só que olha tudo que está acontecendo. Então agora ela tem também a cobrança sobre ela mesma, a autocobrança, de não deixar transparecer nada que ela faça ou fale que possa ser interpretado pelas pessoas como sendo culpa do Juliano. Porque se a militância feminina, já vou falar sobre isso, cai em cima dele em peso, a carreira desse cara acaba. A mesma militância feminista que fala que a gente não precisa de homem, que faz a gente acreditar que deveria trabalhar do jeito que a gente trabalhava até burnoutar. Eu comecei a me informar e a ler mais sobre isso depois que eu entendi o que estava acontecendo comigo em algum momento aí dessa minha fase de entendimento, diagnóstico, aceitação, reflexão e tal, para eu iniciar minha recuperação, né? Com muita relutância, devo dizer, que eu comecei a ler mais sobre isso, com muita relutância. Porque eu acho o feminismo importante demais, gente. Não pode ser negado, não pode desaparecer, não pode enfraquecer. É fundamental para uma mudança de cultura, de mentalidade, de atitude, que quebra um machismo estrutural que tem como consequência muitos tipos de violência.
Então é muito importante que exista o feminismo e que ele não esmoreça. Porém, eu acho que tem um limite que a militância ultrapassa e aí perdem a mão. E nessa mão que eles perdem, tem, entre outras coisas, esse negócio de ser a CEO boss girl, que é o que está fazendo a gente trabalhar demais para ser hiper independente, entrando numa energia de competitividade que é essencialmente masculina. Não estou falando de energia feminina é lavar prato e energia masculina é trocar pneu. Gente, isso daí é balela, tá? De quem fala as coisas com superficialidade não entendeu nada. Mas eu tô falando de energia negativa no sentido da gente se tornar mais agressiva, mais competitiva, porque a gente entendeu em algum momento que a gente precisa ser assim para sobreviver no mercado de trabalho e para conquistar espaço dentro dele. Mas a consequência direta disso, na prática, na nossa vida, é a gente sempre atraindo relacionamentos com homens imaturos que agem como se a gente, em vez de ter um namorado ou um marido, a gente tivesse que cuidar de um filho adolescente folgado. E isso deixa a gente exausta. Isso deixa a mulher muito exausta. E por isso essas pessoas já concluíram muito facilmente que o cara não estava fazendo a parte dele e, portanto, estava sobrando para ela, que está sobrecarregada. Não sei se está ou não. Não tem como a gente julgar. Mas ela veio a público dizer que não. Então, vou ficar com a palavra dela. Então, tudo isso que eu estou falando precisa ser entendido, calibrado e equilibrado, assim como a questão do burnout ser ou não exclusivo do trabalho. Entendeu? O caminho é sempre esse. A gente tem uma situação e a gente força a barra de um lado para enfraquecer o outro, e aí perde a mão, aí o primeiro lado surta, se fortalece, aí a coisa vai aos poucos, mais lentamente, porque é uma coisa cultural, se equilibrando, esfriando, amadurecendo e se estabilizando de uma maneira mais justa. Eu espero que a Letícia esteja fazendo terapia, que ela arrume um tempo para que ela consiga fazer uma terapia. Eu imagino que eles tenham condição de proporcionar ajuda para o dia a dia deles, para que ela tenha esses 50 minutos semanais para ela de terapia. Porque isso vai fazer com que ela se torne uma mãe melhor. Porque ela vai aprender que o autocuidado precisa ter vez. Então, assim, eu espero que ela consiga se cobrar menos e passe a abrir mão dessa imagem da mãe guerreira que só vive para os filhos, porque abrir mão de quem a gente é, seja pelo que ou por quem for, é o que faz a gente estressar. Então, eu espero que ela dê seguimento à recomendação do médico, que recomendou que ela descanse, que ela durma, que ela dê tempo para o corpo recarregar a bateria. E eu acho que a terapia vai ajudar muito nisso, mas eu acho que ela não está fazendo terapia, porque o que ela declarou ali foi que, além de descansar, de se permitir descansar, o que ela está fazendo para sair desse burnout é rezar mais. Então, não sei se ela está fazendo terapia ou não, mas eu entendo que não. E eu também espero que a Maria Guilhermina, que é a bebezinha, melhore, estabilize e a carga de estresse da família baixe, né? Para que a chegada de mais um filho não leve ninguém além do limite. Eu quero dizer que a chegada do 6º filho não leve essa mulher ao colapso do burnout. E que os holofotes sobre a família baixem para que eles possam se reorganizar. Até o próximo.